alguma forma as razões para um atraso ainda considerável, podemos lhe chamar na massificação deste tipo de ferramentas e tentar perceber de que modo é que podemos acelerar este processo. Perceber também que importância é que as empresas atribuem ao desenvolvimento de bibliotecas BIM, nomeadamente com as suas soluções. O papel da academia na mitigação destes entraves, as vantagens de gerir um projeto e as equipas em torno destas ferramentas. Há, de facto, um conjunto considerável de matérias a abordar e daí termos lançado também um convite a um painel tão distinto e abrangente, a quem, uma vez mais, agradeço. Susan Cabeceiras, a CEO da Conceptness. Miguel Santos, que é um dos sócios fundadores da Fragmentos de Arquitetura, atualmente designada apenas como Fragmentos. O Dr. José de Matos, secretário-geral da APCMC. O engenheiro João Poças Martins, professor auxiliar do Departamento de Engenharia Civil da FEUP. Rude Coelho, Business Developer da área de cozinhas da Electrolux em Portugal. Pedro Faria, General Manager da Ovo Betterman, Portugal. E João Rodrigues, engenheiro projetista da Vigo Bloco, a quem agradeço a todos. Agradeço também, em particular, a quem se associou a esta nossa iniciativa enquanto patrocinador, nomeadamente Electrolux, o Betterman e a Vigo Bloco. Um particular agradecimento a estas empresas também. E Susan, comece por si, é a primeira a tomar a palavra por uma intervenção de 10 minutos. Obrigado, bom dia. Muito bom dia a todos. Quero desde já agradecer o convite e o reconhecimento que deu aqui à Conceptness e este trabalho já de longa data e há alguns anos nesta implementação BIM. Eu preparei uma pequena apresentação para não me dispersar no tempo e também para não ser demasiado técnica, para que todo o público possa entender o que é esta dinâmica e o desafio que nós temos nas empresas para fazer esta passagem. Eu vou então compartilhar, fazer aqui a partilha da... Preciso de autorização? Já está. Bom, muito bom. Eu queria só passar aqui os desafios que nós temos sentido, isto para o público em geral entender porque é que de um dia para o outro não se começa a falar em BIM e a trabalhar em BIM, porque isto é tudo uma alteração no nosso mercado e na nossa forma de trabalho, não só para nós, mas para todos os nossos clientes, parceiros, todas as pessoas que estão dentro da tecnologia e da construção, porque não começa só no cliente, começa em todos nós que estamos no meio deste processo. E porquê o BIM? Nós sabemos que em Portugal a implementação está muito atrasada, nós temos aqui um panorama dos vários países, onde a Finlândia e a Dinamarca, a Finlândia foi uma das pioneiras e que neste momento o BIM em Portugal, a base, nós estamos a utilizar a PAS é a norma que é utilizada na Inglaterra, mas a verdade é que todos os outros países já estamos a utilizar BIM e infelizmente em Portugal ainda não é mandatório, ou seja, ainda não é obrigatório esta utilização. Sabemos que em 2019, no final de 2019, a implementação em Espanha já está concluída, ou seja, em 2020 passou a ser obrigatório entregar projetos em BIM nas câmaras, e em Portugal essa realidade ainda não existe. Porque o BIM, para nós é um sistema inovador na gestão de um projeto e de um empreendimento, é usado em quase toda a parte do mundo, como nós já falamos, permite a colaboração entre todos os intervenientes, aquilo um pouco que eu estava a falar, nós conseguimos que o cliente esteja a acompanhar o seu projeto em real time, ele pode estar a ver o que está a acontecer através de um tablet com a tecnologia, conseguimos ter todas as equipas de projeto a trabalhar ao mesmo tempo em qualquer parte do mundo, conseguimos ter o construtor a tirar dúvidas connosco e a trabalhar connosco a interface e conseguimos ter uma equipa de fiscalização na outra parte do mundo a gerir um projeto e a tirar dúvidas connosco. Portanto, isto é muito mais dinâmico, muito mais real e a poupança de tempo é enorme quando o modelo já está construído. Permite um controle de qualidade e um resultado final, porque estamos todos a trabalhar no mesmo objetivo, a tecnologia permite que possamos fazê-lo, não estamos à espera de um e-mail ou de uma resposta que alguém vai fazer uma verificação e as várias especialidades podem estar todas a trabalhar em conjunto. Portanto, nós conseguimos compatibilizar e colocar todos os projetos
juntos, fazer o collage e perceber onde é que poderão estar alguma falha e otimizar antes de chegar a qualquer obra. E permite, acima de tudo, redução de prazos e custos em obra. E isto é a parte mais importante para quem investe em BIM, não só para nós, equipa de projeto, mas o nosso objetivo é que os clientes tenham, sim, a solução final com uma redução de prazos e de tempo e de obra, porque sabemos que em Portugal é uma realidade, e numa conferência que nós tivemos em Aveiro há 2 anos, uma das coisas que os donos de obra diziam é que houve uma derrapagem de quase 40% na obra, e isto é quase impensável para quem investe. E porquê é que a Concept não se investe em BIM? Muitas pessoas levantam esta questão. Eu fui buscar este estudo de 32 projetos em Stanford, na Califórnia, onde se consegue estudar estes 32 projetos e perceber quais são as vantagens do BIM. E aqui que é importante, 80% de tempo de resultado em obtenção do mapa de medições. Este mapa de medições é aquilo que vai dar origem ao valor da obra. Isto vai reduzir o tempo que a equipa está a produzir e a fazer o seu mapa de medições. A redução de trabalhos em obra, portanto, 40% dos trabalhos a mais desaparecem. Isto é uma vantagem para quem está a dizer que a obra é 1 milhão e no máximo terá 3% de desvio e de 40% de desvio é uma diferença enorme, portanto esta redução é fantástica. A redução de 10% do contrato, ou seja, deixa de haver tanto conflito entre o contrato que existe de obra e o contrato com o cliente final, ou seja, se houver uma situação para alterar em obra, é muito mais fácil fazer essa alteração e todas as entidades intervenientes têm comunicação de imediato. Portanto, reduz não só o tempo, mas toda a relação que existe e o objetivo, a expectativa do cliente é muito mais fácil de gerir. A redução do prazo da obra, em média, estes 32 projetos tiveram 7% de redução. A estimativa de custos inicial foi feita de início, teve só 3% de desvio. Isto é um sonho para quem está todos os dias em obra e sabe que efetivamente isto não é uma realidade em Portugal e esperemos que muito rapidamente isto esteja implementado. Porque o BIM na Conceptness? A Conceptness nasceu em 2019 com o objetivo sempre de internacionalizar, não fosse o anglo-saxónico e ter sempre este sonho de voltar ao Canadá, mas sim com a Conceptness e não ir sozinha a fazer esse trabalho, mas levar Portugal e todo o conhecimento que nós temos para Toronto, neste caso, que é onde eu nasci. Outra situação e uma das vantagens do BIM é que nós podemos fazer projeto para qualquer parte do mundo. Porquê? Porque quando fiz esta abordagem no Canadá em 2018 e perceber o que é que os outros países, como é que eles estavam a trabalhar, porque eu não poderia vender projeto para outro país se não trabalhasse com a mesma tecnologia. E desta forma nós podemos fazer parceria com outros países e trabalhar. Outra situação é que os clientes estrangeiros, e daí esta imagem, quando vêm para Portugal eles já procuram uma equipa que trabalha em BIM. Já nos acontece muitas vezes virem ter connosco e dizer, mas vocês trabalham em BIM. Porque o cliente espanhol ou o cliente do UK, de Inglaterra, ele já traz a sua plataforma em Revit ou noutra tecnologia BIM e já quer que a continuidade seja, porque ele já sentiu essa vantagem. E outra coisa também para nós e importante do BIM é sermos pioneiros no mercado nesta implementação. Felizmente já existem muitas empresas a fazê-lo e queremos estar sempre à frente no investimento na tecnologia, mas não pela tecnologia, mas pelas vantagens que ela traz, não só para nós, mas para o nosso cliente. Desafios que têm acontecido em Portugal. É um sistema que o nosso sistema de ensino continua a trabalhar em 2D, continua a trabalhar em AutoCAD, numa versão de linhas. Eu continuo a dizer que os arquitetos, durante muitos anos, eu quando estive na faculdade, feliz ou infelizmente há alguns anos, diziam sempre, mas o arquiteto trabalha com linhas. Eu dizia sempre sim, mas nós temos que passar para outra tecnologia. Eu lembro-me no primeiro ano da faculdade insistir muito com uma professora a dizer que queria trabalhar em AutoCAD, ele queria que eu trabalhasse à mão. Eu fiz as duas versões, mas insisti que queria a versão digital. E neste momento já não se fala em 2D, já só fazemos projetos em 3D. Portanto, este passo para a próxima tecnologia é importantíssimo acontecer. E se nós temos as faculdades a continuar a ensinar em 2D, nós continuamos atrasados. Daí vem o tal desafio que estavam há pouco a falar, da falta de mão de obra, ou seja, nós estamos a ter um desafio enorme em contratar pessoas que já tenham esta tecnologia. Ou vamos buscar ao exterior, e nós queremos continuar a contratar em Portugal, mas está a ser realmente um desafio. Outro desafio é nós damos formação, vamos contratar pessoas que não têm conhecimento em BIM, mas que lhes damos toda a tecnologia à formação, e sempre que há a possibilidade e que nós fechamos os olhos, eles regressam ao 2D. Porquê? Porque conhecem a ferramenta, sabem como é que ela funciona,
e vão sempre à zona de conforto, como é óbvio, não é? Depois há aqui o receio, não só da nossa parte da gestão, é uma coisa que há sempre um risco, que é gerir todas estas motivações das entregas, porque quando nós damos um prazo a um colaborador e dizemos este projeto tem que ser entregue daqui a uma semana, ele vai logo àquilo que conhece, e isto pode criar aqui alguma desmotivação nas nossas equipas, daí nós temos que fazer sempre este balanço e conseguir gerir estas situações. Depois é a noção clara dos clientes das vantagens e desvantagens desta metodologia. Quando nós falamos com o cliente com valores reais e mostramos um projeto feito em CAD, os desafios que tivemos e um projeto que nós mostramos em BIM, ele aí compreende, mas quando está naquele momento ele vai provavelmente à solução que ele acha mais económica. Só que as vantagens que nós já falamos antes são muito maiores para quem trabalha com uma equipa que já esteja em BIM, porque já está otimizada, já tem a sua forma de trabalho nesse sentido. Depois, o elevado custo, o primeiro impacto, acho que cada empresa, quando pensa em BIM, não só na construção, na parte de projeto, e para todas as pessoas que queiram implementar, é a parte do software, as máquinas que trabalham em CAD, a maior parte delas nós temos que alterá-las para trabalhar em Revit, porque tem que ser máquinas com outra forma de trabalhar. A forma do servidor, temos de trabalhar em cloud, os renders têm que ser mais rápidos, portanto, toda a organização tem que ser alterada e nós já fizemos este passo e sabemos o quanto é esta dor para quem decide. Depois, o poder local não obriga, e acho que para mim, acima de tudo, isto é a parte mais importante. É que se o governo não solicita, se as câmaras não obrigam, nós nunca vamos ter resultado. E pronto, deixo aqui o meu contributo. Obrigado pelo tempo e fico ao dispor qualquer questão que possa existir no futuro. Disponham. Obrigada. Obrigado, Susan. Obrigado por esta sua intervenção tão interessante. Sem demoras, passo a palavra ao arquiteto Miguel Santos, da equipa da Fragmentos. Arquiteto, um bom dia. Obrigado. Olá, por estar connosco. Obrigado. Olá, bom dia, Ricardo. Obrigado. A Susan já disse quase tudo, não é? Agora fica mais difícil acrescentar alguma coisa. Mas eu vou tentar aqui falar um bocadinho do ponto de vista aqui de um ateliê de arquitetura e fazer aqui uma abordagem sobre algumas questões e interrogações, muitas delas já abordadas pela Susan, mas que vale a pena se calhar também vos dar a minha perspectiva. Antes de mais, agradecer pelo convite e é bom, acho que o nosso meio imobiliário tem mostrado uma resiliência muito interessante naquilo que se tem passado no último ano e tal. Acho também, se calhar, muito do conhecimento que fomos adquirindo por termos lidado com uma crise há não tanto tempo quanto isso, como foi a de 2008, 2011, e também o trabalho que os meios de comunicação têm feito e as publicações como a Construir têm feito, e estes webinars que organizam é extremamente importante porque nos põe todos a falar e mais juntos e mais preocupados e todos juntos conseguiremos com certeza melhores soluções. Esta questão do sistema BIM, e eu muitas vezes falarei mais no Revit porque é a aplicação mais direta para a arquitetura, é a ferramenta que nós usamos para depois tornar o meio BIM operativo. Há uma coisa que me preocupa e que às vezes sai um bocadinho do radar, é que isto é um sistema de representação daquilo que é uma forma de nós comunicarmos aquilo que são os conteúdos que os arquitetos e os engenheiros, através do ato de pensar, de imaginar e de racionalizar, depois têm que passar àquilo que são os seus clientes e às pessoas que vão habitar e estar nos espaços e também a quem os vai construir. E eu falo nisto porque às vezes vou sentindo um bocadinho que, e abordarei um bocadinho mais à frente, que há algum espartilho às vezes e há a ferramenta condiciona muitas vezes um bocadinho esta forma de fazer e de pensar a arquitetura e a engenharia. Nós no Fragmentos decidimos há cerca de 10 anos, começámos a olhar para o BIM, para perceber o que é que se estava a passar. Parece-nos muito óbvio, pareceu-nos logo muito óbvio que era já uma realidade e que ia ser, num futuro muito próximo,
algo que ia ser implementado, porque faz todo o sentido, por aquilo tudo, basta ouvir a apresentação que a Suzane fez e que eu concordo totalmente, portanto, há uma série enorme de mais-valias e, obviamente, um sistema de passarmos a trabalhar e a comunicar no futuro. Só que isto leva o seu tempo e há algumas coisas, obviamente, que levam mais tempo do que aquilo que nós pensamos e, se calhar, em Portugal também muitas vezes é assim, as coisas demoram mais tempo a serem implementadas porque muitas vezes queremos implementá-las logo, ser os melhores em tudo e depois deixamos muitas coisas pelo meio e não percebemos porque é que as coisas demoram tanto tempo. Eu costumo falar que esta forma de trabalhar há 30 anos, não é? Eu comecei a universidade, ainda comecei a trabalhar com lapiseiras e com rottrings e com réguas de paralelas, mas rapidamente apareceu o AutoCAD e, na altura, aquele que eu acho que é um bocadinho, o Revit é um bocadinho sucedâneo disso, havia o AutoCAD ou o Archicad, e o AutoCAD é um programa de desenho puro e simples. O Archicad era um programa já de 3D em que já se desenhava o modelo, e é isso que faz sentido na arquitetura. E nós, a questão é que, por acaso ou não, eu acho que não é? O AutoCAD era um programa que era, antes de sair a nova versão, saía a versão pirata. E, portanto, foi democratizado. Toda a gente tinha um acesso direto ao AutoCAD rapidamente. Portanto, o que é que ele fez? Rapidamente toda a gente, porque os estudantes não tinham dinheiro para comprar as versões do Archicad, portanto, que rapidamente toda a gente começou a trabalhar em AutoCAD, que era de uma forma digital fazer aquilo que já fazíamos com a caneta e com o lápis, porque o AutoCAD são linhas e de uma forma muito mais rápida, porque o programa permite isso. Portanto, aqui se calhar pode ser um ponto que nos dê algumas dicas, porque eu acho, quer dizer, que a Autodesk, na altura, esta democratização do programa não foi por acaso, e eles criaram, se calhar, uma ferramenta de trabalho que estava ao dispor de toda a gente de uma forma muito fácil e com muito poucos custos, que depois, hoje em dia, no mercado, toda a gente trabalha com AutoCAD. Eu, se calhar, hoje em dia, no meu ateliê, só em softwares de AutoCAD, gasto um balúrdio, não é? E o Revit, uma coisa que a Susan também já abordou, é realmente, a nível de custo, um programa caro, precisamos de máquinas melhores, porque é um programa mais complexo, e todo o sistema BIM obriga um pouco a isso. E isso, obviamente, eu acho que é uma questão que estará em cima da mesa e que tem que ser bastante verificada para podermos ver como é que, de alguma forma, não sei se são conversões reduzidas, conversões, todas estas coisas já existem, mas é um problema pós-ateliês, é um problema sério. De repente, o custo que tem o software e o que tem que se investir para ter um ateliê a funcionar em Revit é grande e é significativo. Nós, dou-vos o nosso exemplo, nós somos cerca de 30 arquitetos e 10 engenheiros, e temos que, nós nessa altura, há 30 anos, há 10 anos atrás, quando começámos a olhar para o BIM, contratámos uma pessoa que já tinha alguns conhecimentos em BIM e facultámos cursos a todos os nossos colaboradores em Revit, para começar a estar atentos e estar preparados, porque aí o problema é, quando vierem os grandes contratos, principalmente com os estrangeiros, isto vai ser obrigatório. Provavelmente daqui a 2 ou 3 anos, dizíamos nós há 10, já vai ser obrigatório nas câmaras que seja entregue os projetos em BIM, e passaram-se 10 anos e nem sabemos, nem conseguimos olhar e perceber quando é que isso vai acontecer. Portanto, assim, este sistema é difícil de implementar. O que é que aconteceu aos meus arquitetos que tiraram o curso? Depois, eu cada vez tenho menos tempo para fazer os projetos, que também é uma coisa que não faz sentido, e os promotores hão de perceber isso mais cedo ou mais tarde, porque o tempo que se ganha em tirando de 1 ou 2 meses ao tempo que é preciso para o projeto, ele vai menos refletido, vai menos desenhado, vai menos conseguido, vamos perder esse tempo mais à frente na obra, portanto não há aqui um ganho efetivo. Agora a ferramenta é boa, mas depois precisa de tempo para operacionalizá-la. Eu
os meus projetos, se eu de repente paro o ateliê, porque ponho toda a gente que tirou o curso a trabalhar em Revit, eu paro a produção durante 3 ou 4 meses, porque, como é óbvio, não é tirar um curso que a pessoa depois desenha mais rápido ou faz mais rapidamente o projeto do que aquilo, como a Susan dizia, que depois regressa ao AutoCAD, que é o que faz naturalmente e muito rapidamente consegue chegar a um resultado mais rápido do que fazendo em Revit. Mas se não fizer este processo, nunca vai dar o passo seguinte. E nós todos sabemos que eu hoje tenho, digamos, 1/3 das pessoas do ateliê, talvez 10 arquitetos que têm muita vontade com a ferramenta, porque a partir de certa altura começámos a perceber que a forma de operacionalizar passaria muito mais por contratar pessoas as novas, quando a equipa cresce, trazer pessoas já com conhecimento dessa ferramenta, mas aqui sempre com a preocupação, eu quero primeiro contratar pessoas que me interessem, mas depois quero contratar um bom arquiteto que conheça a ferramenta Revit e não um especialista em Revit ou em BIM que também é arquiteto. E aqui esta distância é sempre importante ficar bem clara, porque eu acho que muitas vezes estes programas são de tal forma densos e fascinantes, porque têm uma abrangência quase inesgotável, que nos tornam um bocadinho, eu sinto muitas vezes jovens arquitetos que se tornam um bocadinho vítimas da ferramenta, ou seja, a ferramenta ainda, como não há um conhecimento tão profundo quanto isso da própria ferramenta, ela pode ser inibitória de desenhar certo e determinado tipo de coisas e de alguma forma uma barreira àquilo que é a nossa criatividade. Porque é as famílias e porque é mais fácil se eu desenhar já qualquer coisa que já sei como é que se faz, do que fazer de novo, e para fazer de novo tem que se pesquisar. Portanto, há aqui também alguns perigos inerentes ao uso da ferramenta como bloqueador daquilo que é a criatividade do arquiteto e do engenheiro, que têm que ser também de alguma forma pensados e ver se realmente eles não atrapalham e não se perde na qualidade do projeto ao usar estas ferramentas. Mas agora parece-me claro que só se vai conseguir isso havendo mais massa crítica, isto tornando-se uma ferramenta óbvia, e para tal é claro que tem que ser obrigatória na faculdade, é óbvio que tem que ser por aí que tem que começar, porque isto tem que ser de uma forma de desenhar que já sai naturalmente às pessoas, para depois também, porque eu acho que não é o programa que tem limitações, é o conhecimento das pessoas que o usam hoje em dia que ainda tem limitações. Isso é que pode ser limitativo para o ato criativo e para o ato de fazer cada vez melhores projetos de arquitetura, que é isso que nós pretendemos. Portanto, se nós tivermos, é um bocadinho quase à força, que é se na faculdade for obrigatório o uso do programa, se também do ponto de vista do licenciamento das entregas dos projetos na Câmara ou nos concursos públicos começar a ser obrigatório o uso, obviamente com um espaço temporal de implementação, o uso desta ferramenta e esta forma de comunicar e de passarmos os projetos uns aos outros, é óbvio que isto também vai, de alguma forma, se tiver mais utilizadores, vai se calhar poder democratizar mais, porque se calhar vai abaixar os preços, inclusive da própria ferramenta, e terá que ser por aí que tem que ser dados alguns passos, ou seja, se calhar é necessário um bocadinho de mais tempo para depois chegar lá mais depressa. Agora, acho que é um assunto do dia e realmente faz muita confusão quando olhamos para há 10 anos atrás e pensávamos que se nos dissessem que daqui a 10 anos estávamos no ponto que estamos, em que se calhar nos ateliês teremos 30%, para ser otimista, de pessoas que dominam a ferramenta e que trabalham e que estão aptas a trabalhar num sistema BIM normal, e nos gabinetes de engenharia sem base nenhuma de factos concretos, mas até tenho a noção que está um bocadinho mais atrasado do que por todos aqueles engenheiros com quem trabalho. Por exemplo, nós no nosso departamento de engenharia temos agora também a começar a implementar, mas está um bocadinho mais atrasado do que na arquitetura. Mas na arquitetura está mais avançado, por isso mesmo que eu vos disse, porque hoje em dia fazemos questão de contratar pessoas que já tenham a ferramenta como algo que não têm, que podem pôr em prática e que ganham tempo no projeto e não que percam tempo no projeto. E penso que já passei os 10 minutos, vou passar a palavra, depois falaremos mais a seguir. Obrigado, Ricardo.
Obrigado pela sua intervenção. Sem mais demoras, passo já a palavra também ao Dr. José de Matos, secretário-geral da APCMC. Bom dia, uma vez mais. Mais uma vez, bom dia, obrigado por esta oportunidade e felicitar o Construir por esta iniciativa, que é importante. Neste capítulo da modernização, do desafio da modernização que nós temos em toda a fileira, não é? Nós temos estado a falar mais no projeto, mas toda a fileira precisa de fazer um esforço grande e, de facto, as ferramentas digitais são uma das componentes importantes. Por isso mesmo, há questões de eficiência e há questões até dos dados. Isto fazer o projeto em BIM também implica que haja informação, não só a questão do desenho, mas também informação relativa, por exemplo, aos produtos. Os produtos são uma das bases da construção. Não se fazem normalmente obras sem produtos, sem materiais, e portanto eles são importantes, e a informação completa sobre os mesmos é obviamente importante para o projeto. Mas é também muito importante para a eficiência do processo logístico. Eu represento aqui distribuidores. A distribuição de produtos de construção tem, obviamente, várias componentes, há vários papéis, mas é muito uma operação logística. Uma operação logística exigente e que, como tal, precisa da informação básica sobre os produtos que são manuseados e que em qualquer distribuidor de materiais de construção são na ordem dos milhares. Tal como no BIM, a organização da informação que alimenta os outros processos na distribuição, seja este logístico, seja o comercial propriamente dito, seja o apoio ao cliente, também começou pelos países escandinavos a digitalização destes processos. Tem vindo a descer, está agora a chegar ao sul da Europa, e nós também, muito pensando em nós, mas nos nossos clientes, avançamos com uma cópia daquilo que se está a fazer e que eu mostrava. No fundo, aquilo que nós já temos pronto, está neste momento numa fase piloto, e eu pedia para poder partilhar aqui a minha tela. Era, a ver onde é que isto está, tenho que abrir, peço desculpa, já partilhei, não devia ter partilhado, porque falhou-me o ficheiro. É sempre a mesma coisa, ele estava aqui, agora não está. Peço desculpa, hoje estou com dificuldade em encontrar o ficheiro que queria. Pois, bom, pelos vistos vou ter que prescindir de partilhar porque não encontro o ficheiro que queria. Não estou no meu computador, isto torna as coisas mais complicadas. Mas basicamente aquilo que nós fizemos foi uma plataforma que serve para partilhar os dados sobre os produtos e ao mesmo tempo permite a standardização. Depois, se houver tempo, eu mostro a standardização dessa informação sobre os produtos. Portanto, a plataforma vai-se chamar o APCMC DataCheck. Ela tem duas áreas. Tem uma área para os fornecedores, os fabricantes de produtos de construção. Tem uma área para os distribuidores. Na área dos fornecedores, os fornecedores podem carregar as suas bases de dados completas de acordo com uma estrutura standard, com cerca de 140 campos de informação. Alguns campos de informação estão associados a ficheiros, podem ser desenhos, podem ser ficheiros de CAD, ficheiros de BIM, podem ser documentação, podem ser vídeos, podem ser imagens. Os outros campos estão relacionados com as áreas comerciais, seja os preços,
os descontos, as áreas de logística, os códigos de barras, as áreas técnicas, toda a informação relativa a comprimento, largura, altura, pressões, resistências, etc. E, portanto, cada referência, cada produto tem cerca de 140 campos onde se pode carregar informação, ou ficheiros, portanto, ficheiros de dados. E essa estrutura é uma estrutura standard, que nós no início carregaremos num formato de Excel, para fazer upload dessa informação. A base de dados é a plataforma, temos um sistema de verificação da correção desses dados juntamente com o fornecedor, e ela depois é libertada, se quisermos dizer assim, para os distribuidores que ficam com o acesso a esses dados que lhe é dado pelo respectivo fornecedor na respectiva área. E podem fazer o download dessa informação exatamente no mesmo formato ou noutro formato de ficheiro, mas com a mesma estrutura. Para já continuamos também a utilizar um Excel igual para fazer o download desses dados. Portanto, todos os fornecedores, todos os distribuidores utilizam a mesma estrutura de dados. Todos os distribuidores, utilizadores neste caso desta plataforma, são avisados de qualquer alteração, correção. Portanto, este é um sistema aditivo, as próprias atualizações pelo fornecedor podem funcionar simplesmente aditivos. Os distribuidores são avisados de que há atualizações, fazem o respectivo download neste formato digital. Portanto, esta é a estrutura de funcionamento desta plataforma. Arrancamos agora com uma fase piloto de teste, ela está, no entanto, pronta, e julgamos nós que isto vai ser um contributo importante para digitalizar os processos nos distribuidores, mas vai ser a montante um incentivo para que os fabricantes disponibilizem informação. Eles normalmente são os donos da informação sobre os produtos, mas não são os utilizadores e, portanto, eles próprios... Muitas vezes, falou-se aqui, não têm investido no BIM e não têm investido até na comunicação de muita informação técnica sobre os produtos que é utilizável a jusante, mas que eles não veem propriamente o interesse e até têm em setores diferentes essa informação um pouco dispersa. Portanto, isto é motivador para o fornecedor, e é importante para os restantes agentes em toda a fileira, porque assim a informação pode passar a fluir de forma, eu diria que fácil, de forma standard, com todo o tipo de informação que é necessária depois para o projetista, para a informação do cliente, do profissional, do construtor e, portanto, de forma rigorosa e inequívoca. Eu fico já por aqui, porque exatamente não consegui partilhar meia dúzia de slides para mostrar o boneco, mas depois estarei disponível para qualquer coisa. Muito obrigado. Doutor José Tomás, só mais uma chega, ainda temos aqui cerca de 2 minutos até completarmos mais ou menos o tempo da intervenção. Daquilo que é a sua experiência enquanto, chamemos de representante das empresas e dos comerciantes, dos distribuidores, da área de materiais, que perspectiva é que eles lhe transmitem em relação ao BIM, à importância das bibliotecas BIM, à importância da adoção deste tipo a adoção ou não deste tipo de soluções? Também eles estão atentos e despertos para esta realidade ou sentem que seria um investimento demasiado alto a fazer para depois tão pouco aplicação? Essa é uma questão pertinente. Nós lidamos com os distribuidores, mas como sabe também a associação representa, do ponto de vista genérico, também muitos fabricantes que estão aqui associados. Algumas largas dezenas, e eu diria que os principais fabricantes de materiais de construção são nossos associados. Há de facto muitos que não têm tido grande resultado no investimento nas bibliotecas BIM. E queixam-se disso, quer dizer, a sua utilização é reduzida e, portanto, é um investimento que depois não sentem que tenha grande correspondência na realidade. E isso tem a ver com aquilo que foi falado há pouco,
com a utilização do BIM é muito restrita. Do ponto de vista dos distribuidores, a maior parte, os clientes também não lhe pedem informação. É uma coisa que começa agora, começa sobretudo nos subsetores mais exigentes em termos técnicos, em que a informação técnica sobre produtos começa a ser mais solicitada, e eu diria que o ramo sanitário e de climatização é aquele que está mais à frente, é aquele que tem mais necessidade de informação e que já sente essa dificuldade. Tem os clientes a pedir informação e tem dificuldade em recolhê-la junto dos fabricantes que não estão sensibilizados e organizados para isso. Aquilo que aqui foi dito, criar uma obrigação legal e administrativa de fazer o projeto em BIM, nós não somos grandes adeptos das obrigações. Achamos que isto deve ser escalonado. Deve haver... Agora, para os projetos de caráter público, primeiro, anunciar também com um prazo para que seja cumprido, acho que tem sentido. Se nós não estamos a ir suficientemente rápidos, isto acaba por ser um problema de competitividade, acaba por ser um problema de atraso, então aí o Estado tem a obrigação de, digamos que levantar um bocadinho a fasquia, que incentivar e que dinamizar o processo. E, portanto, nós seríamos favoráveis, e julgo que o conjunto das associações, entidades profissionais e empresariais que representam o setor poderiam discutir isto e estabelecer um calendário para este caminho para uma obrigatoriedade. Isto puxaria por todos, isto justificaria também o investimento no setor empresarial, justificaria também as mudanças no ensino, que aqui já foi falado, e, portanto, porquê? Porque havia metas a cumprir, como está a acontecer com as questões relativas à sustentabilidade e à eficiência energética. Não é? E até nisso, toda a informação... É impossível, por exemplo, se calhar agora ultrapassa o tempo, mas é impossível, por exemplo, cumprir as obrigações que estão neste momento e aquelas que estão a ser colocadas em termos legais, regulamentares, depois validadas por lei, e que estão a sair. Estamos a fazer a revisão do regulamento dos produtos da construção. Eu ainda há poucos dias dei o parecer sobre a aprovação da norma que estabelece os conteúdos digitais para BIM nas normas ambientais de produto, que vão fazer parte da nova revisão e da nova norma sobre a sustentabilidade das obras. E, portanto, tudo isso está a andar agora até relativamente depressa. Seria lamentável se nós, do ponto de vista da utilização da tecnologia e dos instrumentos, não estivéssemos preparados na altura para dar resposta a isso que vão ser exigências que estão aí a chegar em 2 anos. Todas elas. Obrigado, Dr. José de Matos. Sem demoras, também passo a palavra ao engenheiro João Poças Martins, que nos pode dar aqui de algum modo, e sem querer limitar a sua intervenção, aqui a perspectiva também da Academia. Um bom dia e obrigado uma vez mais por se ter associado a nós. Olá, muito bom dia. Eu é que agradeço o convite. Eu queria cumprimentar também todos os colegas de painel que me antecederam e os que vão falar a seguir. Gostei muito das apresentações. E eu trazia uma série de notas aqui para a minha apresentação. Confesso que já lhes dei aqui um risco por cima, porque muitas das coisas que me disseram antes de mim acabaram por me levar para falar sobre outras coisas. E nós, de facto, começamos aqui, se calhar ainda em off, a falar de bazucas. E, portanto, se calhar começo por falar de bazucas. As bazucas são importantes, imagino eu que sejam importantes para ganhar guerras, mas sem projéteis e sem termos uns soldados competentes, corremos o risco de receber um caminhão de bazucas e de tentarmos ganhar a guerra a tirar bazucas uns aos outros. E eu não percebo nada de guerras, mas imagino que não seja o melhor caminho. E, portanto, eu venho falar aqui um pouco hoje, talvez mais de projéteis e de soldados. E vou tocar em alguns aspectos aqui que alguns dos meus colegas falaram, mas interessa falar um bocadinho para perceber o contexto do BIM no meio desta digitalização. Portanto, a digitalização na construção é um processo transformador. Nós falamos normalmente em digitalização no meio destes conceitos de transformação 4.0, etc. E a aplicação desse conceito ao setor da construção, que é um setor que diria que não passou completamente por cima da transformação 2.0 nem da 3.0,
obriga-nos a saltar aqui algumas etapas. E, portanto, esta transformação, esta digitalização, nós associamos muito a ferramentas como os laser scanners, as impressoras 3D, os sensores, um conjunto de outras tecnologias, mas estas já existem há algumas décadas e, portanto, porque é que nós não vemos isso mais vezes? Porque é que os meus colegas também referiam, e bem, que algumas destas tecnologias não estão à nossa volta quando não são assim tão novas quanto isso? E eu acho que a questão tem muito a ver com a infraestrutura. Portanto, a infraestrutura, o BIM, eu vou incluí-la aqui na questão da infraestrutura, portanto, que é necessária para que haja alguma transformação digital, mas para além dessa infraestrutura vamos precisar de pessoas, vamos precisar de normas, e eu vou focar também aqui alguns na apresentação, a questão dos clientes. Portanto, sem bons clientes, nós podemos dar as voltas que quisermos, que dificilmente conseguimos avançar para uma situação que seja mais produtiva. Então, falando em primeiro lugar da área do BIM, que é uma área que me interessa já há muitos anos, portanto, é uma peça desta infraestrutura que reduz essencialmente aquilo que é o custo de circulação da informação. Portanto, eu, se tiver BIM, consigo fazer um conjunto de coisas de forma barata, que de outra forma é difícil de justificar. Portanto, eu consigo, com BIM, portanto, sem BIM, se quisermos ver o cenário oposto, sem BIM não há verificação automática de incompatibilidades de projetos. Não é possível fazer isso. Os desenhos em papel, os PDFs, não nos dão nada disso. Não há integração de peças escritas e desenhadas de projeto. Não existe. E, portanto, enquanto tivermos clientes que não... que da fase de projeto queiram essencialmente plantas, cortes e alçados e que sejam relativamente tolerantes com problemas como erros e omissões, de facto, fazer um business case para o BIM torna-se mais difícil. Portanto, bons clientes conhecedores, são fundamentais para aquilo que é o crescimento do BIM. Não há outras coisas que não há gêmeos digitais. Nós falamos cada vez mais em digital twins porque queremos que os nossos modelos virtuais sejam réplicas dos nossos edifícios reais, e sem BIM também não há nada disso. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós não conseguimos fazer com o BIM. Então, quer dizer, se o BIM traz este conjunto de vantagens que é tão óbvio, porque é que não está toda a gente a usar? E mais uma vez, não se está a passar aqui nada de muito diferente daquilo que já tem acontecido noutras indústrias ao longo do tempo, quando apareceram algumas destas forças transformadoras. É preciso olhar bastante para trás, mas coisas que damos como adquiridas, como a eletricidade, coisas como a área dos transportes, dos contentores marítimos, etc. Todas estas áreas sofreram alterações muitíssimo significativas, que nos parecem óbvias agora em retrospectiva, mas que demoraram muitos anos a produzir efeito. Então, se calhar uma daquelas áreas em que eu encontro um paralelismo muito grande com os problemas que nós vemos agora no BIM é de facto esta área dos transportes, a área dos transportes marítimos. Portanto, o BIM funciona em muitos aspectos, na minha opinião, como os contentores marítimos que vemos a passar ali nos porta-contentores. Para nós aquilo é quase uma peça de mobília, encontramos coisas destas em todo lado. Portanto, isto apareceu a meio do século passado e, no fundo, transformou completamente o setor dos transportes numa verdadeira indústria, com processos automáticos, com máquinas, com ganhos brutais de eficiência. Portanto, antigamente, os produtos chegavam na mesma à casa das pessoas, os custos é que eram superiores porque a automação era menor. Portanto, da mesma maneira, o BIM abre as portas à digitalização e abre as portas à automação, e da mesma maneira é muito difícil prever onde é que as consequências todas desta transformação. Portanto, vai haver com certeza muitas empresas que serão ganhadoras, vai haver muitas empresas que vão sair perdedoras no meio desta transformação também, porque no fundo isto exige preparação e não vai ganhar toda a gente. E também da mesma maneira, não me acredito que seja possível, tal como não foi no passado, o impacto só se torna esmagador e irreversível após algum tempo, após a adaptação geral da indústria, incluindo os clientes, e após investimento em infraestrutura e investimento em standards. Portanto, isso é o que nos leva depois aos outros fatores que o Ricardo Batista também referia há bocado. Portanto, eu estou aqui a falar como professor universitário. Uma das coisas que alguns dos meus colegas referiram antes e que nós temos de considerar é o contributo no fundo, da capacitação. Isso vem parcialmente lá das universidades, mas não apenas. De um lado, nós temos a questão ligada ao tecido empresarial. Portanto, o tecido empresarial e os recursos humanos.
e os nossos recursos humanos, de facto, neste momento são insuficientes para agarrar esta transformação digital. Portanto, eu falo agora como professor numa universidade grande da área de um curso grande da área de engenharia civil. Nós não produzimos engenheiros civis em geral em quantidade suficiente. Portanto, há uma espécie de uma crise de vocação que reduziu o número de engenheiros civis, e também não temos engenheiros civis em quantidade suficiente com competências para esta transformação digital. Portanto, cada vez há mais universidades viradas para esse lado. No curso, na Universidade do Porto, nós temos atualmente algumas dezenas de alunos a serem formados por ano com algumas competências na área da modelação e na gestão de modelos BIM, etc. Temos isso. Mas a quantidade não é suficiente e, de facto, recebo dezenas de chamadas ao longo de um semestre para me levarem os meus alunos todos, porque, de facto, as empresas estão sedentas de pessoas com esse tipo de competências. Portanto, chega ao fim do semestre, não há nenhum. Eu preciso de alunos para os meus projetos de investigação, e aqui os meus colegas levam-me todos, portanto não tenho como me vingar deles, mas às vezes eu preciso de gente dessa também. As empresas, de facto, falávamos de vencedores e de perdedores, e os estudos que nós temos apontam-nos para dois tipos de perfis de vencedores. E é quase paradoxal. Temos as empresas grandes, e temos as empresas muito pequeninas. São os vencedores. E são os vencedores porquê? Porque os grandes têm capital para ter núcleos de excelência lá, portanto, fazem um investimento em núcleos de excelência que são depois capazes de disseminar conhecimento dentro das suas empresas, e os pequenos, porque são capazes de refundar rapidamente ou até de nascer à volta de uma tecnologia. E, portanto, esses são eventualmente os grandes vencedores no meio disto, e, portanto, as empresas estão a trilhar o seu caminho. Eu conheço muitas empresas que estão a trabalhar muitíssimo bem nesta área. Do lado dos clientes, e creio que com isto fecharei, do lado dos clientes, talvez seja a minha maior preocupação neste momento, mais do que com as outras coisas que já estão bastante bem encaminhadas. E eu não acredito verdadeiramente que estejam, em geral, pelo menos os grandes clientes de obras públicas não estarão, e muitos dos privados também não estão, ainda preparados para aquilo que é a contratação de serviços BIM. E como disse antes, se eu só quiser plantas, cortes e alçados, há quem já os saiba fazer há muito tempo, e isso é outra guerra. Portanto, um cliente que queira trabalhar nisto e que queira, tem de saber contratar. Portanto, tem de saber especificar requisitos. Portanto, sem saber especificar requisitos, não há hipótese. Tem de saber avaliar propostas e tem de saber, sobretudo, o que quer fazer com os modelos digitais que está a comprar. Portanto, não pode haver um cliente a querer um BIM porque é um BIM e porque ouviu dizer que aquilo é o futuro. Isso é uma desgraça e no fundo, leva até a alguma perda de credibilidade da própria tecnologia, porque se o modelo não for contratado com um propósito, então, quer dizer, não é possível satisfazer um não propósito. E esse é um problema que nós temos. E, portanto, só como conclusão, eu não sei como é que estou de tempos, mas vou concluindo também, porque imagino que já esteja em cima da hora. Na área do BIM, nós precisamos de algumas coisas e vamos precisar, sobretudo, de investimento em normas e legislação. Portanto, oficialmente a movimentação é reduzida e eu faço parte de alguns grupos que trabalham muito nesta área há alguns anos, mas são de facto grupos que funcionam de forma muito voluntária. Portanto, não tem havido uma mudança sustentada e organizada e dirigida até no sentido da adoção do BIM, e isso prejudica-nos. Do lado dos recursos humanos, precisamos de facto de mais formação por parte das universidades e por parte das empresas e de uma melhor definição das novas funções à volta do BIM. Há novas funções, há novos empregos que vão aparecer, é preciso defini-los bem na formação e na legislação. E relativamente aos clientes, eles próprios precisam de formação e de capacitação, precisam de conhecimentos para especificar requisitos, já têm alguns documentos para isso. Portanto, eu recomendo, olhem para aquilo que tem sido produzido pela Comissão Técnica, pela 197, na área do BIM. Há guias de contratação que, enquanto clientes, devem conhecer. Existem as normas ISO 19650 nesta área que devem conhecer e, portanto, há muita coisa feita, precisamos é trilhar caminho todos. Muito obrigado. Obrigado, engenheiro João Poças Martins, por esta intervenção, e de facto há aí uma perspectiva interessante que, enfim, nos levaria para uma outra discussão, eventualmente fica em carteira, e é perceber precisamente essa lógica do lado do dono de obra, que tipo de exigência é que tem.
A própria formulação de cadernos de encargos e a própria forma como são concebidos os programas, sobretudo ao nível dos investimentos públicos, não está seguramente ainda muito voltada para este tipo de soluções e para este ambiente. E se ao nível dos concursos públicos isso não é notório, também será de algum modo notório digamos, essa falta de exigência por parte do dono de obra privado. Ruth Coelho, chamo-a também à nossa conversa, agradecendo naturalmente também o facto de se ter juntado a nós para esta iniciativa do Construir. Um bom dia. Bom dia. Portanto, eu vou fazer uma pequena apresentação. A Electrolux já está presente no BIM e temos tentado ser uma força impulsionadora da utilização deste programa. Portanto, eu vou aproveitar para partilhar aqui a minha apresentação, se puder. Isto requer alguma autorização? Peço desculpa, deixei de ouvir. Está sem mim. Estava a dizer que ao nível de autorizações elas estão todas abertas, ou seja, a opção, elas estão todas ativadas, portanto é uma questão de... já está. Já está? Isso. Certo? Muito bem. É porque nós, quando temos a apresentação, deixamos de ver o resto do ecrã. Muito bem. Em relação à minha empresa, Electrolux, a Electrolux está presente em Portugal desde 1925. Nós comercializamos grandes eletrodomésticos, pequenos domésticos e aspiradores. Também temos uma linha de hotelaria que é distribuída por toda a Europa, especificamente em Portugal, através de um revendedor. No nosso portfólio, em Portugal, nós temos, para além da marca Electrolux, a marca AEG e a marca Zanussi, cada uma delas dedicada a um tipo de mercado e a um preço específico. A marca Electrolux é originária da Suécia, onde foi criada em 1919. Nós temos no nosso portfólio várias inovações, como os secadores bomba de calor, os fornos com vapor, não é os fornos a vapor, são fornos normais que depois têm a adição do vapor. E nós temos, a nível mundial, cerca de 58 mil colaboradores e vendemos mais de 60 milhões de produtos anualmente. We wake up, billions of us. We step out of bed thinking it's too early. We make coffee. We wash. We dry. We try to put something nice on. We cook. We experiment. We take chances. We make schedules work. We solve problems and we make new plans. We work hard. We make the most with what we have. Eu peço desculpa, o vídeo parou a meio. De qualquer forma, é o anúncio institucional da Electrolux. Ora, em relação à plataforma BIM, nós temos as três marcas do nosso portfólio.
a Electrolux, a AEG e a Zanussi. E a vantagem do BIM para nós é uma cloud-based solution. Portanto, nós conseguimos, com muita facilidade, através do BIM Object, ter sempre a informação do produto completamente atualizada. A Electrolux é uma empresa que tenta estar constantemente a inovar e nós mudamos de produto e alteramos características de produto com alguma frequência. Se nós detectamos que algo não está a funcionar corretamente ou se queremos uma novidade no produto, nós vamos fazendo ao longo do ano várias alterações nas gamas e o BIM Object permite-nos ter sempre as gamas atualizadas. Também nos permite ter uma informação completa de produto, em que cada objeto no BIM tem informações completas do produto através do menu e também estão disponíveis opções para compartilhar, visualizar em 3D ao vivo ou aceder ao código de incorporação. A informação completa do produto também está disponível quando se faz o download, desde as fichas de produto, que têm as fotos, as especificações técnicas, podem também fazer o download do diagrama de instalação, e para nós representa uma solução global. Nós temos o BIM disponível em todos os países da Europa. Regionalmente, quando nós entramos no BIM em Portugal, nós escolhemos qual é que é a nossa área e só está disponível para a nossa área aquilo que é vendido pela Electrolux Portugal, que está em gama e que está em tabela, e também um contacto direto com a pessoa de vendas local que poderá dar uma ajuda e poderá ajudar com qualquer dúvida de produto que possa existir. Os objetos estão disponíveis nos formatos de arquivo de som mais utilizados em design e arquitetura, portanto, desde o Revit, AutoCAD. E aqui termina a minha apresentação. O que é que o BIM também permite, principalmente para os distribuidores que querem estar presentes nesta plataforma? Permite-nos ter uma análise das visualizações que o nosso produto tem. Quando nós entramos no BIM, neste caso, por exemplo, tem aqui as visualizações do mês de abril, nós conseguimos perceber quantos downloads de produtos foram feitos nos últimos 30 dias, mas podemos ir mais atrás, quantas pessoas é que, inscritas no BIM, é que acederam aos nossos produtos e qual foi o tipo de produto. Neste caso, por exemplo, foi uma chaminé de ilha, que foi o produto que foi mais procurado. Depois temos os frigoríficos, temos máquinas de lavar louça, e aqui tem quem é que são as pessoas que fizeram o download dos nossos produtos. Portanto, eu imagino que para qualquer empresa que queira ter presença no BIM, para a Electrolux é importante. Nós fomos a primeira marca de eletrodomésticos a entrar através do BIM Object e, de facto, deu-nos uma visão daquilo que o mercado quer a nível da Europa. Em Portugal, infelizmente, como já foi referido, a utilização do BIM não é ainda comum, portanto, o número de leads que nós recebemos aqui em Portugal através do BIM é muito inferior, por exemplo, à Suécia, Suíça, que são países onde eles conseguem ter uma base de dados a nível de arquitetura e de engenharia, que nós em Portugal ainda não conseguimos porque o acesso ao BIM não é uma coisa comum. Mas, de facto, quanto mais produtos estiverem presentes na plataforma, penso que mais interessante a plataforma se tornará, tanto para engenheiros e para arquitetos, para poderem utilizar, porque, de facto, o BIM permite
uma construção total de um projeto e permite que também daqui a 4, 5 anos, quando seja necessário consultar o projeto para saber que tipo de máquinas de louça levou, que tipo de torneiras levou, que tipo de cabos elétricos levou, toda a informação está lá disponível e é facilmente consultável, mesmo por equipas de manutenção. Portanto, eu penso que o BIM tem muitas vantagens e, de facto, é tudo uma questão depois de hábito na utilização. E da minha parte, é isto. Obrigado Guto, por esta perspectiva. De facto, demos aqui também mais chega daquilo que é a lógica já também da gestão de projeto, mais do que o projeto propriamente dito, mas a gestão do projeto, aquilo que são podem ser as implicações ao longo do ciclo de vida, por exemplo, de um edifício, que me parece também bastante interessante. Obrigado por esta sua intervenção. E passo a palavra ao Pedro Faria, da Obo Betterman Portugal. Obrigado e um bom dia para si também. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado ao Jornal Construir e ao Ricardo pelo convite para participarmos neste webinar, nesta iniciativa. Cumprimentar também todos os meus colegas de painel e todas as pessoas que nos estão a ouvir. Também tenho aqui uma apresentação, portanto vou partilhar. Penso que se está a ver, correto? Estamos a ver perfeitamente, creio. Sim. De alguma forma, o que nós queremos é partilhar um pouco a nossa visão enquanto fabricante, porque consideramos que acabamos por ser uma peça importante, não utilizadores, mas uma peça importante na engrenagem. Também explicar um pouco o que é que temos feito do BIM e o que é que continuamos a fazer e o que é que planeamos fazer. Também um pouco para perceberem melhor as nossas motivações e para perceberem um pouco a aplicabilidade de alguns produtos. Muito sinteticamente também vou, portanto, apresentar quem nós somos e, assim, resumidamente, os produtos que temos. Portanto, somos um grupo alemão, somos uma empresa familiar que começou em 1911 e que ainda continua na mão da mesma família, portanto, a família Betterman. Temos 4.200 colaboradores espalhados por mais de 60 países e com mais de 40 subsidiárias, muitas unidades de produção. O mercado português é essencialmente abastecido pela unidade da Alemanha e da Hungria. Hungria, inclusive, que é onde está a unidade que está a desenvolver todo o projeto do BIM e toda a informação e todas as ligações BIM. Em Portugal, no próximo mês, fazemos 25 anos. Pensávamos nós que íamos fazer uma grande festa, mas que o Covid pregou-nos uma partida e, afinal, temos que reduzir a grande festa deste quarto século. Mas temos instalações aqui perto de Sintra, também na Maia, instalações comerciais, temos 7 colaboradores altamente especializados a nível técnico-comercial e pautamos por termos e é uma das nossas grandes motivações, e acaba por fazer uma interligação com o BIM, é termos um serviço premium, tanto a nível comercial como a nível logístico, gestão de cliente e marketing. As soluções de produto, portanto, temos essencialmente 7 famílias. A principal e talvez até que tem mais impacto no BIM são os sistemas de caminhos de cabos, caixas de chão, vários equipamentos de plásticos, calhas e proteções de raios e sobretensões, portanto, as terras. A importância do BIM para o fabricante. Portanto, nós logo aí, por termos como uma das máximas motivações temos um serviço premium para o nosso mercado e para os nossos clientes, o percebermos e conseguirmos interiorizar que o BIM é fundamental na gestão do dia-a-dia e no trabalho do dia-a-dia dos nossos parceiros, dos nossos clientes, tanto ao nível da execução técnica como principalmente na gestão de custos. E esse ponto, eu acho que nos próximos tempos vai ganhar, como já foi abordado anteriormente por alguns colegas, vai ganhar uma importância maior dadas as dificuldades, tanto em termos de custos de matérias-primas como de transportes. É conhecido que vivemos agora um período em que todas as matérias-primas aumentaram muito e os transportes escasseiam e aumentaram também muito de preço. Mas voltando a nós como fabricantes,
Nós não somos utilizadores, mas consideramos que somos uma pedra importantíssima neste processo, porque somos nós os responsáveis por garantir uma informação de qualidade. Portanto, o fabricante, quanto melhor informação produzir e quanto melhor interligação tiver com os mercados e a questão até dos vários formatos de informação, portanto, quanto mais alinhados estivermos e formos melhores no nosso trabalho, vamos facilitar muito mais a vida dos nossos parceiros no dia-a-dia, vamos possibilitar que façam uma melhor gestão dos seus projetos a todos os níveis. Neste momento, tanto estamos completamente dentro do BIM, é fácil tirar informação de todos os nossos produtos no nosso site, portanto, no nosso site é uma das possibilidades, no nosso site temos toda a disponibilidade, portanto, de sair a informação toda e de fazermos o download de forma muito simples e muito fácil. E temos, ou seja, hoje em dia já temos todos os produtos que são relevantes já estão desenvolvidos em nível BIM e já estão no nosso site. Para nós o BIM e as modelações 3D, de alguma forma, já foi também um processo fácil de entrar e de nos conseguirmos alinhar, porque nós já há muitos anos que utilizávamos também a modelação 3D no nosso processo de produção e também para a produção de materiais, tanto de materiais de apoio ao mercado, de apoio ao marketing, portanto, em variedíssima produção de materiais, mas essencialmente ao nível da produção, portanto, a modelação 3D já era um processo utilizado, portanto, foi fácil fazer a transição e dar o salto para o BIM. Portanto, consideramos-nos pioneiros até no fundo, também pela influência que, como a OBO está em tantos países e está em alguns países em que o BIM já vai a uma velocidade cruzeiro, portanto, nós bebemos um pouco dessa influência em Portugal e foi mais fácil para nós também sermos pioneiros e sermos catalisadores deste conceito. E temos sido, ou seja, temos participado em várias iniciativas, a que mais destacamos, e também agradeço à Susan, que está presente, foi o desafio que a Susan nos fez para sermos parceiros na formação de BIM, e nem pensámos duas vezes, aceitámos desde a primeira hora e temos participado neste projeto e seguramente vamos continuar a participar, e em todos os outros que nos solicitem, se nós tivermos essa possibilidade, obviamente que queremos participar, porque no caso do BIM, na nossa opinião, não se trata apenas de impor regras, claro que eventualmente as autoridades estão que impor algumas regras para que consigam promover a necessidade do Revit, mas também se trata quase um pouco como evangelizar o conceito do Revit, do BIM, perdão, em qualquer uma das ferramentas, Revit ou não, neste caso Revit, mas evangelizar todo este conceito de BIM, as suas vantagens e principalmente aos principais utilizadores, que benefícios é que poderão ter delas. No fundo, a OBO, partilhar também convosco quais são as nossas preocupações face ao futuro e o que é que estamos a fazer face ao futuro. Portanto, uma das grandes preocupações é produzir, como já vos disse, produzir informação de qualidade, mas que também esteja adaptada aos vários sistemas. Portanto, hoje em dia, a nossa equipa, e esta equipa que está centrada na Hungria, está a participar em vários comitês europeus com vista a uniformizar, portanto, toda a informação e o tipo e o formato de informação. Por outro lado, também para nós é importante, e estamos a trabalhar ao nível de conseguirmos dar a possibilidade de personalizar o detalhe da informação em cada fecheiro BIM, portanto, cada utilizador consiga cada vez mais ser fácil conseguir personalizar todo o detalhe. Para isso também já realizámos um estudo também com um painel de projetistas europeus, mais do centro da Europa, onde o BIM está um pouco mais evoluído, no fundo para conseguirmos ainda melhorar todos os detalhes que são relevantes em termos da base de dados, porque, como disse no início, entendemos que uma boa base de dados e melhorando sempre cada vez mais a base de dados, estamos a fornecer um serviço aos nossos parceiros para que os projetos sejam melhores. E também ao nível de um software plugin que facilita a interligação dos utilizadores com os diversos sistemas. Ou seja, por tudo isto, nós, e também um pouco pela genética da empresa, entendemos que é fundamental estarmos neste projeto, é fundamental que os nossos parceiros entrem neste projeto. O resultado final é seguramente muito melhor,
e deixo também a nossa disponibilidade a algum suporte que necessitem ao nível do BIM ou qualquer apoio que necessitem neste processo de divulgação e acompanhamento, contactem-nos e falem connosco, estamos 100% disponíveis. Da minha parte também termino. Muito obrigado, Pedro, por esta sua intervenção. Creio que também foi bastante clara a vossa aposta e a vossa forma de estar neste ambiente digital. Last but not the least, João Rodrigues, a sua experiência enquanto engenheiro projetista na Vigobloco, creio que também cabe aqui bastante bem, e muito agradeço a sua disponibilidade, a vossa disponibilidade para se associarem ao construir nesta nossa iniciativa. Bom dia. Bom dia e obrigado. Gostaria de cumprimentar os meus colegas de painel. Já muito foi dito e muita informação foi transmitida, e bem, eu partilho muitas das opiniões e irei então proceder e fazer uma apresentação com vista um bocadinho qual é a nossa perspectiva enquanto Vigobloco e aquilo que nós achamos, e também aquilo que me foi questionado pelo construir e levantar algumas questões e ver alguns dados. Irei então compartilhar uma apresentação, tal como os meus colegas fizeram. Penso que já estou a compartilhar. E então, esta apresentação basicamente é em relação a uma visão do presente e para o futuro da Vigobloco. A Vigobloco faz projeto e fabricação e montagem de soluções pré-fabricadas. Nós temos sede na Orqueira, temos cerca de 120 trabalhadores e o ano passado faturamos cerca de 16 milhões cá em Portugal e 10 milhões em França. Nós temos orgulho em dizer que somos líderes de mercado nos pré-fabricados em Portugal. Apresentamos e estamos certificados pela norma ISO e todos os nossos produtos que fabricamos, todos eles têm marcação CE. Eu vou dar início aqui a um vídeo para apresentar. Para quem nos está a acompanhar pode achar aqui algo um pouco estranho, mas creio que o vídeo não tem som. Ou pelo menos eu não estou a conseguir acompanhar o som. Peço desculpa, não estavam a conseguir ouvir o som. Estou. O som não. Prontos, mas então eu faço a apresentação. Basicamente, a empresa já está presente no mercado há 44 anos e somos líderes de mercado em soluções de pré-fabricados e temos muito orgulho em ser e continuamos a apostar no desenvolvimento da Vigobloco como empresa. Vou partilhar aqui alguma informação e alguns dados que acho que são interessantes para percebermos algum dos problemas que eu considero que existem. Isto foram 2 estudos feitos no BIM, nomeadamente na construção, e nestes estudos aponta-se quais são as vantagens que nós teríamos na utilização do BIM e que acho que é algo que é muito importante e que permite, eu destaco desde já, a redução dos erros e omissões, caso a tecnologia e a metodologia BIM seja aplicada. Nós temos reduções e vantagens excelentes, reduções de erros e omissões, entre os 40% e os 60%. Isto são 2 notícias que apareceram em 2 jornais, o Diário Notícias e o Observador, que mostram as derrapagens que nós tivemos no valor de 78 milhões e de 61 milhões, e muitas destas notícias, onde o Tribunal de Contas fez uma análise dos documentos que receberam, e a maior parte destes não tinha basicamente o detalhe que seria necessário.
Isto tudo, estes dois gráficos, encontrei dois gráficos que, aliás, o meu colega de painel, o engenheiro João Martins, da FEUP, acho que foi orientador destas teses de mestrado, mostra claramente, na minha opinião, e quando eu olho para estes gráficos, existe algo intrínseco, que é a falta de conhecimento do BIM, e nomeadamente quando falamos em câmaras municipais e donos de obra, quer dizer, 60% das pessoas nunca ouviu falar, ou não sabem, e depois quando olhamos para o quadro de baixo e olhamos para como é que as pessoas que realmente ouviram falar, como é que obtiveram esse conhecimento, e muito desse conhecimento foi obtido por pesquisa. Isto foi em 2016. No segundo quadro, só para enquadrar, eu vou-me focar nomeadamente nas câmaras municipais. Nós estamos a falar de 101 câmaras que foram questionadas, no total são 308, se não me engano, ou seja, 1/3 das câmaras, ou seja, não há conhecimento, e sendo as câmaras um dos principais donos de obras cá em Portugal, acho que isto é indicativo de alguma coisa. E depois, este último quadro cá em baixo, também referente também a esta avaliação que foi feita pela engenheira Maria Venâncio, com a orientação do colega engenheiro João Martins, mostra que 90% das câmaras nem sequer sabe quando é que será esse investimento. Os países desenvolvidos, como já foi aqui dito amplamente, todos eles caminham nessa direção. Isto facilita muito a transparência, são mais dinâmicos, são progressistas, e todos eles têm em comum um tecido empresarial forte, o que irá ajudar na implementação do BIM e das bibliotecas BIM. Na minha opinião, eu tenho ideia que o governo tem, para a implementação do BIM, é preponderante e tem de fazer algo e tem as ferramentas para fazer, como outros países já o fizeram. Desde já, criando, através do poder legislativo e através da criação de incentivos. A pré-fabricação, grande parte das vantagens da pré-fabricação já são amplamente conhecidas. Nós conseguimos um grande controle de qualidade, temos um grande controle também de planeamento de obra, uma rapidez de construção e o aumento do rigor construtivo. E ao mesmo tempo conseguimos apresentar soluções estruturais eficientes e mais competitivas. E de seguida passo neste dispositivo o modelo BIM, ou aquilo que se quer do BIM, essencialmente, na minha opinião, é a possibilidade de transferência de informação e a rapidez com que se faz isso, e todo o benefício que gera em volta disso. Eu aqui aponto algumas vantagens dessa transferência e gestão de informação, que é bastante importante. E passo, pronto, vou já me focar quais são os objetivos da Vigobloco. Em termos de objetivos a curto e médio prazo, é interpelar as vantagens inerentes à pré-fabricação e ao BIM. Se conseguirmos juntar os dois, seremos muito mais competitivos, conseguiríamos optimizar as nossas soluções e a nossa oferta seria muito mais vantajosa para todos, para os nossos clientes e para os nossos parceiros. De seguida, no sentido de fazer a criação da biblioteca de BIMs, nós já temos, todos os nossos produtos têm ficha técnica, todos eles têm as características implícitas do produto, cor, textura, que pré-esforço é que tem, que reforço é que tem, zonas onde tem esse esforço e várias características materiais dos nossos elementos. Quais são os desafios? Tal como já foi dito aqui pelos outros colegas de painel, é um grande desafio em termos de formação dos recursos humanos e não só de recursos humanos, mas também físicos. O tempo da implementação deste processo é algo que nós estamos ativamente a trabalhar na implementação destas soluções, mas é algo que demora, porque nós temos já processos internos que têm vindo a ser optimizados, mas ainda precisam de ser optimizados ainda mais. E é a rentabilização desse investimento. Existe claramente um bocado uma resistência cultural, seja a nível interno, seja a nível externo. Eu acho que é algo que nós temos de nos destacar e tem de haver um esforço em conjunto para, na perspectiva interna, a optimização desses processos irá ser um ganho para nós, porque vamos ser mais eficientes, mais rápidos, temos ainda um melhor controle de qualidade e seremos mais seguros.
o que tornará as nossas ofertas finais muito mais competitivas. Em relação àquilo que a Vigoblock poderá oferecer ao cliente, e essa será a grande vantagem, voltamos outra vez à mesma questão, que será a partilha de informação de exatamente o que é que o cliente irá receber com as nossas bibliotecas BIM e a utilização que ele poderá fazer dessa informação. E agora, para continuar, tenho aqui um pequeno portfólio de algumas obras que nós fizemos, sejam privados, sejam de donos de obra de públicos, e agradeço a participação. A minha perspectiva, só um segundo, peço desculpa. A minha perspectiva e a nossa perspectiva enquanto Vigoblock é que o BIM é bastante importante. É algo que noutros países, e quem já teve experiência internacional tem a percepção que a partilha de informação e o facto dessa partilha ser constante facilita imenso durante os vários processos inerentes num projeto. Tal como já foi referido anteriormente, a compatibilização é algo que, se não houver BIM, é muito difícil de fazer. A nossa percepção é que diariamente temos alguma dificuldade em gerir a informação que provém dos clientes, no sentido em que muitas vezes pedem-nos alterações com coisas que já estão pré-concebidas e, como deve imaginar, na pré-fabricação nós temos que receber todas e o máximo de informação o mais cedo possível para nós conseguirmos ajustar as nossas soluções àquilo que o cliente quer. E por vezes, existe a situação em que nós chegamos a um ponto em que já o processo vai em andamento, já há algumas peças que já estão produzidas e o cliente pede alterações, o que é algo que não é que nós não consigamos ajustar a essa situação, mas cria-nos dificuldades. E essas dificuldades têm de ser contrariadas de alguma maneira, ou tem de haver uma melhor percepção e partilha de informação daquilo que realmente, o que é que nós queremos, o que é que podemos fazer e como é que podemos atingir esse objetivo. E penso que é tudo. E agradeço desde já o vosso tempo disponível. Obrigado, João. Obrigado. E obrigado a todos. Obrigado à Susana Cabeceiras, ao Miguel Santos, ao Pedro Faria, ao Dr. José de Matos, ao João Poças Martins e à Ruth Coelho por terem, de acordo com aquilo que são as vossas experiências e os vossos conhecimentos, terem partilhado informação tão relevante para os leitores e para os leitores de Construir e para quem assistiu a esta nossa iniciativa. Eu creio que ficou aqui bastante claro algumas das razões pelas quais ainda estamos tão atrasados. Estamos tão atrasados nesta implementação. Não deixa de ser preocupante que haja estudos que apontam para uma elevada percentagem de quem ainda desconhece as versatilidades e as potencialidades deste tipo de soluções. Falámos aqui da redução de erros e omissões, as potencialidades na gestão do projeto, na melhoria da gestão de custos e da própria gestão da própria obra. Mas de facto temos aqui também, já conseguimos perceber que há aqui esta elevada percentagem de desconhecimento do BIM acaba depois por ter também reflexo na própria forma como são concebidos os programas por parte dos donos de obra, as fragilidades dos concursos, as fragilidades dos cadernos de encargos, que tantas vezes são apontadas e que são identificadas já numa fase adiantada dos processos no terreno. E depois, de facto, também percebermos aqui, e concordando aqui com uma ideia deixada pelo Dr. José de Matos, não seria se calhar muito vantajosa esta obrigatoriedade na adoção do BIM como uma ferramenta impertrível, mas pelo menos adotarmos aqui do ponto de vista do enquadramento legal mecanismos que nos pudessem aproximar deste tipo de recursos e neste tipo de soluções
sobretudo nos programas públicos. Creio que foi bastante profícua esta nossa discussão. Agradecer também à Electrolux, ao Blue Betterman e à Vigobloc por se terem juntado ao construir enquanto patrocinadores desta iniciativa. Desejo-vos um bom dia, espero poder falar mais vezes convosco, se não neste formato digital, num ponto de vista mais numa presença física numa sala, teríamos muito gosto. Isto era também um bom sinal. Desejo-vos um bom dia e, mais uma vez, obrigado por terem participado nesta iniciativa do Construir. Bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado. Muito gosto.